tema do vídeo de hoje é bebês que engasgam muito ao mamar. Por que que isso acontece? Olá, mamães e papais! No vídeo de hoje eu vou falar por que que alguns bebês engasgam muito ao mamar. Na verdade, isso não é raro, né? Acontece bastante, a gente toma uns sustos absurdos quando isso acontece. Eu mesma, né, tive vários sustos desses quando o Caê era recém-nascido. E como isso acontece, então tem gente que acaba ficando com dúvida e quer entender, né, o motivo disso acontecer. Então, hoje eu vou explicar. Primeira coisa, então, que a gente vai explicar que é por que, afinal, o bebê engasga muito ao mamar. Bom, porque o bebê coloca mais leite na boca do que ele consegue engolir e esse excesso de leite pode acabar bloqueando as vias aéreas. Então, quando bloqueia as vias aéreas, ele acaba o quê? Engasgando, né? Tossindo para expelir esse excesso de leite que foi parar no lugar errado. Quando que isso é mais comum acontecer? Quando os bebês são recém-nascidos ou quando eles têm poucos meses de vida, aí é bem mais comum isso acontecer. E por que, afinal, que isso acontece, né? Bom, pode acontecer por alguns motivos. Um deles é quando existe um excesso na produção do leite da mãe, tá? E eu tô deixando aqui para vocês na tela um link para vocês clicarem e assistirem um outro vídeo no qual eu falo um pouquinho mais sobre produção de leite, tá bom? Outro motivo é o reflexo da ejeção excessiva. O que significa isso? É quando o leite sai muito rápido e com muita força. Então, o que acontece? Eu vivi isso com o Caê. Quando eu amamentava o Caê, o meu leite ele saía muito rapidamente, ele saía com muita força. E era claro, assim, que eu via o Caê no início da mamada mamando direitinho, tranquilo. E daqui a pouco, quando o leite começava a sair com mais força, ele começava a engasgar. E aí era complicado porque muitas vezes o bebê começa a engasgar e não quer mais mamar. E ele acaba mamando menos, né? E um outro motivo também, né, bem comum para esses engasgos é a imaturidade do bebê para mamar. O que significa? Ele ainda não sabe direito como mamar, né? Aquele processo é muito confuso para ele. Então ele puxa e daí ele não sabe muito bem como engolir ainda. Não ter a prática, né, no processo de sugar e engolir, né? Então por isso que é muito mais comum os engasgos acontecerem quando o bebê é ou um bebê prematuro, né, que nasceu antes do tempo, ou um bebê muito novinho, né? Bom, e como identificar então, né, se a mãe tem esse reflexo de ejeção excessiva, né, que acaba fazendo com que o bebê engasgue? O que a gente precisa observar, né? Se o bebê começa a engolir, tossir ou ficar ofegante, né, enquanto ele mama. Então ele tá mamando e você percebe que ele fica... É uma mamada assim estranha, né? Ele parece que tá ofegante mesmo, né? Então isso aí pode mostrar que você tem esse reflexo de ejeção excessiva, porque faz com que o leite saia em grande quantidade e muito rápido, né? Outra coisa que você pode prestar atenção também é se o bebê tem o hábito de separar-se, né, frequentemente do peito durante a amamentação. Então ele tá mamando e em algum momento ele solta a mama, né? E vai, mas e se distancia. Isso também pode ser um indício dessa produção, né? Dessa ejeção de leite em maior quantidade e mais rápida. E outro sintoma também bem claro é quando o bebê segura o mamilo enquanto mama. Então é como se ele estivesse tentando segurar aquela quantidade de leite ali, é um reflexo dele, né, automático, porque tá saindo muito para a boquinha dele. E outro sintoma também é quando o bebê fizer sons, tipo cliques durante a amamentação. Então ele tá mamando e ele faz um em excesso, né? Esse barulho também acaba sinalizando isso. Ou então quando o bebê cospe com frequência, né? Alguns bebês eles estão mamando e aí eles param e colocam um pouco de leite para fora. Por quê? Porque eles já entenderam que tem muito leite na boquinha deles. Eles vão acabar se engasgando e eles conseguem colocar para fora. Se o bebê também apresentar muitos gases, né? E se o bebê começar a recusar a mamar periodicamente, também é um sinal de que você pode estar com essa produção, né, excessiva aí de leite e fazendo com que o bebê engasgue demais, tá? Como resolver o problema, né, do engasgo quando a questão for um excesso de produção de leite? Bom, é comum a produção ser maior do que a demanda nas 6 primeiras semanas, né, de vida do bebê. Então, as coisas que você pode fazer para não estimular ainda mais a produção do leite são as seguintes.
Primeira dica, se o bebê parar de mamar e ele logo depois quiser mamar mais, coloque ele no mesmo peito. Por quê? Porque esse peito já foi drenado, né? Já foi tirado o leite dele, ele não vai ter uma ejeção tão forte, não vai fazer com que o bebê se engasgue. Outra coisa é também não estimular as mamas, tá? Por quê? Porque quanto mais você estimula, mais você que já produz bastante leite, que tem esse reflexo de ejeção, mais você vai produzir e mais vai sair o leite. Então cuidado, principalmente com água quente durante o banho, que estimula uma maior produção de leite. E também cuidado para não retirar o excesso com bombinha, porque isso também estimula a produção do leite. Então às vezes a mãe tem muito leite, pensa, tu foi produzindo muito leite, o bebê tá engasgando demais, eu vou tirar o excesso para na próxima mamada ele não ter tanto leite. Não, quanto mais você retira, mais a mama entende, o corpo entende que precisa ser produzido mais leite, então sucessivamente vai tendo mais leite em vez de menos, né? Que era a sua intenção. Outra ideia também é entre cada mamada você colocar compressas frias nos seios por 30 a 60 minutos. Isso diminui também a produção do leite, que é o efeito contrário, né, da água quente. Você colocar uma compressa fria. Outra dica também é drenar um pouco de leite antes de oferecer o peito, né? Então fazer uma drenagem, né, manual mesmo, para tirar o excesso do leite antes de você dar o peito pro bebê. Porque aí você, tirando um pouco, né, esse excesso que você tem na hora que o bebê pega, não vem assim com tanta força pra boquinha dele o leite. Bom, e quando o problema do engasgo não é a superprodução de leite, mas uma ejeção maior, né, do leite, que são coisas um pouco diferentes. Bom, nesse caso é importante você posicionar o seu bebê para que ele mame acima do peito da mãe, usando a gravidade contra o fluxo do leite. O que acontece? Se o peito tá aqui, o bebê tá aqui embaixo, a força da gravidade vai empurrar ainda mais o leite. Então você coloque e posicione o bebê de forma, né, que o seu peito, por exemplo, você pode botar ele na posição sentadinho, né, sentadinho na sua frente, que acaba que a cabecinha dele fica mais alto que o bico do peito, e aí a gravidade não vai ajudar nesse reflexo de ejeção. Outra sugestão também é você fazer o bebê arrotar constantemente. Por quê? Porque o bebê engole muito ar quando você tem uma ejeção muito forte do leite. Amamentar também com mais frequência. Por quê? Porque isso reduzirá a quantidade do leite produzido, tá bom? Amamentar quando o seu filho estiver relaxado, para que ele mame mais delicadamente e saia menos leite. Isso eu observava bastante no Caê. Quando ele mamava dormindo, ele mamava com menos vigor, com menos força. Então ele mamava mais tranquilinho e ele sugava, né, com menos força. E isso fazia com que a minha ejeção também do leite era menor, tá? Bom, outra dica também é você aguardar uma redução do fluxo. Ou seja, o que você pode fazer? Você retira o seu bebê do peito, você limpa o excesso do leite, né, que tá ali com uma toalha, e nesse período aí você aproveita para trocar o seu bebê, por exemplo. Aí você faz o quê? Você ordenha um pouco do leite para reduzir o fluxo, né, e em seguida você coloca o bebê para mamar também. Então é uma forma de dar uma segurada ali naquela ejeção do leite para que o bebê não engasgue. E quando o problema é a imaturidade do bebê, né? Não é porque você tem uma superprodução do leite, não é porque você tem uma ejeção muito forte do leite, mas é porque o corpo do bebê realmente ainda tá imaturo, né? O comportamento do bebê ainda tá imaturo, ele não sabe exatamente como mamar. Então, nesse caso, o que você precisa fazer? Você precisa se munir de muita paciência e acreditar que com o tempo isso vai melhorar. O bebê ele vai aprendendo como sugar, a força ideal para sugar, e isso vai, né, entrando nos eixos, e aí o bebê passa a engasgar menos. Bom, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Quem gostou, aproveita, já deixa um like aqui, tá? Compartilhe esse vídeo com outras famílias. Inscreva-se no canal Macetes de Mãe se ainda não é inscrita e, claro, né, clique no sininho para receber o alerta de novos vídeos. E um grande beijo, gente. Até mais!